Como é que eu faço essa projeção do ponto na reta? E lembra que projeção tem que ser o mais encurtado possível, né? Trazer essa sombra 90 graus e tal. Então, a projeção, né? Trazer o P para o quê? Trazer o P para a reta vai ser esse ponto Q, meio que essa sombra, né? Esse ponto Q é a sombra do P na reta. E aí, para fazer isso, eu não posso fazer forma de projeção de ponto com vetor. Tem que fazer vetor com vetor. Então, o que é que eu posso fazer? Um jeito, né? Pensando na forma de projeção. Eu posso criar esse vetor aqui, AP. Eu crio ele. Lembrem que as informações de reta, informações de ponto, a gente vai ter isso da questão. Todas as questões vão nos dar. Eu vou criar a P, né, que é P menos A. E aí, agora eu posso fazer projeção. Projeção do AP no R. A sombra que o AP faz no R. Só que quem é a projeção do AP no R? Né? Se eu projetar o AP no R, vai dar esse vetor aqui. Então, eu crio o AP, que é P menos A, projeto AP no R, que é AP interno R, sobre norma de R ao quadrado, vezes R. Quando eu fizer isso, vai dar o vetor aqui. Então, esse vetor aqui eu já vou saber quem é. E aí, quem é o vetor aqui? Q menos A. Só que aqui eu acabei de fazer o A, eu já tenho do início da questão, vou descobrir justamente o que eu queria. Tá? Então, esse é o processo, projeção do ponto na reta. Ou, outra forma é fazer a luz de criar a perpendicular. Tá? Então, eu posso criar aqui essa reta perpendicular R. Posso criar a reta perpendicular. Né? E o que, é que eu sei de perpendicular, né? O que, é que seria essa reta? Algumas coisas que eu sei. Que o ponto Q tanto está em R como está no L também. O ponto Q está nas duas. Né? Vou até deixar isso aqui escrito também. Né? O ponto Q está nas duas. Mas eu uso mais a história do R, porque R eu já vou saber da questão. Outra coisa que eu sei. As duas retas são ortogonais. Então, o diretor de uma com o da outra são ortogonais. Tá? Eu vou criar aqui o vetor, né, o diretor. E aí eu sei que esse diretor, vou criar o diretor, né? E eu sei que esse diretor com o outro são ortogonais. Produto interno dá zero. E pronto, uso isso. Uso que o que pertence à reta, então ele atende as coordenadas da reta. Uso que são ortogonais, produto interno é zero. E aí tu vai achar o ponto Q. São duas formas de fazer. Vou usar aqui o tempo para a gente fazer das duas formas. Então, vou dar uma aceleradinha para poder fazer das duas formas. E aí, fica a critério de cada um, que você se sentir mais confortável de fazer, na hora tá valendo. Nesse segundo formato, eu até meio que evidenciei, não é obrigatório usar ele. O primeiro também tá valendo para fazer ele. Eu evidenciei que existe uma reta que é o perpendicular a R. Isso também pode ser uma pergunta. Tá? Então, tudo que eu estou fazendo, minha gente, assim, pode ser a pergunta da questão. A pergunta, ao invés de perguntar, encontre a projeção do ponto na reta, pode pedir que tu encontre a equação da perpendicular a R passando por P. Só que para fazer a perpendicular, tem que achar o Q de todo jeito. Então, não vou ter muito fugir. Então, evidenciei que existe a perpendicular. Então, a questão ou pergunta sobre o quê, que pode até chamar de pedra perpendicular, ou pergunta sobre a perpendicular em si. Tá? São duas opções para a mesma questão. Vamos lá. Primeiro, projeção de ponto na reta.
Vou fazer realmente o cru pensando projeção de ponto na reta. Vou usar com fórmula de projeção. Bora lá, deixa eu pegar aqui a reta R, que foi essa reta aqui dada. E o ponto tá ali, ele também foi dado. Vamos usar ele. A reta tá aqui. O ponto -8, -6, 1. E o ponto P, que é -8, -6. Bora lá, né? Nossa continuação, letra B. Projeção do ponto na reta. Eu lembro que aquela história de, na hora, faz até o desenho também para situar. Estou aqui com a reta. Dessa reta, justamente, ó, eu sei o ponto fixo dela. Eu sei o diretor dela. E estou lá fora da reta com um ponto. E eu quero descobrir quem é essa projeção dele aqui, que ele chamou até de pelinha. E aí, bora lá para o primeiro formato em si, né? Construção. O que eu tenho que fazer? Primeiro, eu vou criar aqui esse vetor, porque eu não projeto ponto em vetor, eu projeto um vetor no outro. Então, primeiro eu vou criar esse vetor AP para poder fazer a projeção. Então, primeiro de tudo, o vetor AP é P menos A. P e o A tá aí, né? Então, -8 com -1, -9. -6 com -1, -7. E 1 -0 dá 1. Pronto. Massa. Segundo passo. Tem um vetor, agora sim, posso relacionar AP com R. Né? Quando eu fizer essa projeção em si, né, quando eu descer, vai me dar essa sombra aqui. Então, bora lá fazer a projeção, né, do AP no R. Então, projeção do AP no R, eu vou descer o AP assim, né, fazendo a sombra para o R. Então, R é o que fica parado, é o fixo, é ele que vai mais aparecer. Né? Então, é AP interno R sobre a norma de R ao quadrado. Esse resultado aí, que vai dar um número, vezes R. E aí, no caso, quem é o AP? É -9, -7 e 1. Interno, com R, que é 1, 0, 1, sobre a norma dele, que é a norma, é a raiz de 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Só que não é só a norma, é a norma ao quadrado. E querendo ou não, isso aqui vai terminar se cancelando. E é isso vezes, né? Isso tudo vai dar um número em si, a gente vai ver que vai dar um número. E é isso vezes o vetor R. Então, a nossa projeção do AP no R é, em cima ficou -9 mais 0 mais 1, né? Lembra que é a primeira vez primeiro, mais segundo vezes segundo, mais terceiro vezes terceiro. Embaixo ficou 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso vezes 1, 0, 1. Né? Então, em cima terminou ficando -8 sobre 2, que é -4.
vezes 1,01, que é menos 4, 0, menos 4. Massa. E aí, essa projeção do AP no R, como vocês estão vendo ali no desenho, isso é exatamente esse vetor verdezinho, que é um vetor que sai do A e chega até o P'. Né? Então, essa projeção, ela é exatamente a P'. Ou seja, o vetor AP', ele é esse vetor, menos 4, 0, menos 4. Só que o vetor, né? Eu nem escrevi o vetor. O vetor AP', só que o vetor AP', em função de pontos, ponto final mais inicial. Né? Então, isso daqui em função de pontos é o ponto final menos o inicial. Né? Então, ficou esse resultado igual a P' menos o ponto A, que o ponto A eu sei lá do começo. 0. Né? Isso vai para lá somando. Né? Então, vai ficar menos 4, 0, menos 4, mais 1, 1, 0, igual a P'. E aí, no fim das contas, o P' é menos 4 mais 1, menos 3, 0 mais 1, menos 4 mais 0. É esse daqui. Projeção do ponto na reta. E foi. Fizemos.